Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura de São Francisco de Assis, os seus escritos. Estamos tratando a regra não bulada, nosso 9º encontro, 12º tema, o capítulo da admoestação aos irmãos. Eu peço desculpa às pessoas por não ter esses dias feito nenhum vídeo, porque eu fui fazer uma consulta e acabaram que me colocaram no CTI uns dias. Mas já estou pronto para a gente poder continuar. Da admoestação aos irmãos, 9º encontro. Atendamos todos, irmãos, ao que diz o Senhor. Sempre você vai notar que na regra, tanto bulada quanto não bulada, nós vamos fazer só a não bulada, depois, depois passar para outros escritos de São Francisco. Sempre o fundamento é a Sagrada Escritura, que é o fundamento da vida religiosa, é o fundamento da fraternidade, e ali está a trindade fundante de uma vida comunitária: pobreza, castidade, obediência. Então, atendamos todos, irmãos, ao que diz o Senhor. Amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Pois nosso Senhor Jesus Cristo, cujos vestígios devemos seguir, os passos de Jesus, é o sentido da nossa vida de seguimento de Jesus, chamou de amigo seu traidor e livremente se ofereceu aos que o crucificavam. Por isso, são nossos amigos todos os que injustamente nos infligem tribulações, angústias, vergonhas e injúrias, dores e tormentos, martírio e morte. Nós os consideramos amigos, eles se manifestam como inimigos. Mas nunca ver o outro como inimigo, mas a partir de Jesus que seguimos, ver sempre como amigos. A este devemos amar muito, pois disso que nos infligem temos a vida eterna. E tenhamos em ódio nosso corpo com seus vícios e pecados. Pois quando o corpo vive carnalmente, o diabo quer nos tirar o amor de Jesus Cristo e a vida eterna e perder-se a si mesmo com todos no inferno. É uma realidade que nós devemos aprender. A morte não é uma coisa que nós ainda teremos de passar. A partir do momento em que pecamos, nós já estamos mortos. O pecado é a morte. E desde quando, naquela forma que encontramos no Gênesis, que é uma fórmula existencial, não literal, no sentido assim, de que as coisas aconteceram do jeito que o Gênesis diz, ali está uma exposição existencial, a partir do momento em que se peca, a morte já é uma realidade que nós trazemos dentro de nós. O pecado é a morte. E nós depois teremos uma segunda morte, a morte biológica, mas essa não nos tocará, se mantivermos esse amor de Jesus Cristo, que nos dá a proposta da vida eterna. Pois por nossa culpa somos fétidos, míseros e contrários ao bem. Prontos, porém, e voluntariosos para o mal, porque, como diz o Senhor no Evangelho, do coração procedem e saem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldade, fraude, impureza, mau olhar, falso testemunhos, blasfêmia, insensatez. Mateus capítulo 7, 21 a 22. Todas estas coisas más procedem de dentro, do coração do homem, e essas são as coisas que mancham o homem. O pecado é a morte. Toda pessoa que comete pecado revela que ele já traz dentro de si. Ele pensa estar vivo, mas ele está morto. O pecado é a morte.
Por nossa vez, desde que abandonamos o mundo, nada mais temos a fazer senão seguir a vontade do Senhor e agradá-lo. Cuidemos muito para não sermos terra ao longo da estrada, pedregosa ou espinhosa, conforme diz o Senhor no Evangelho, a parábola da semente. A semente é a palavra de Deus. Nós estamos aqui, em Lucas 8, capítulo 11. A que caiu à beira do caminho e foi pisada. São os que ouvem a palavra e não a entendem. E logo vem o diabo e rouba o que foi semeado em seus corações. E tira-lhes as palavras dos corações, para que, não crendo, não se salvem. A que caiu sobre a terra pedregosa, porém, são os que ouvem a palavra e logo a acolhem com alegria. Vindo, porém, a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, e esses não têm raiz em si mesmos. Mas são inconstantes, porque creem por algum tempo e no tempo da tentação voltam atrás. A que caiu nos espinhos, porém, são os que ouvem a palavra de Deus, mas porque neles entram a solicitude e as aflições deste século, e a falácia das riquezas, e as muitas concupiscências sufocam a palavra e ficam sem fruto. Sem fruto. Acho que o maior mal da humanidade é a riqueza. Com ela se pensa ter o poder, mas é justamente na busca da riqueza que se faz muitas atrocidades, muitos sofrimentos para com as pessoas. A que foi semeada em terra boa, porém, são os que, ouvindo a palavra com coração bom e ótimo, a entendem, a retêm e dão fruto na paciência. E por isso, nós frades, Francisco falando aos irmãos, como diz o Senhor, deixemos os mortos sepultarem seus mortos. Aqueles que estão mortos no pecado vão sepultar os seus próprios mortos. E cuidemos-nos muito da malícia e da sutileza de Satanás. Ele não quer que o homem tenha sua mente e o coração para Deus. Então, várias tentações que tiram o ser humano do objetivo, do sentido da própria existência, da própria eternidade, que é Deus. Então, essas tentações que querem, às vezes, até nos justificar. Não, mas isso é bom, isso vai ser proveitoso para nós. Muitas vezes essas tentações querem nos tirar do caminho de Deus, tirando nosso coração de Deus. E rodando, deseja arrebatar o coração do homem sob a aparência de algum merecimento ou vantagem, sufocar na memória a palavra e os preceitos do Senhor. Nós sempre buscamos desculpas para poder não entender, não querer entender aquilo que realmente Jesus nos diz pela palavra. A palavra tem um sentido, e muitas vezes nós queremos manipulá-la para não seguir o sentido estrito daquela exigência da palavra. E quer obcecar o coração do homem, e aí habitar pelos negócios, cuidados mundanos, como diz o Senhor. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos e secos, em busca de repouso. Não encontrando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E volta. Encontra vazia, varrida e ornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entram e ali habitam. Assim, a última situação daquele homem é pior que a primeira. Por isso, irmãos, guardemo-nos todos muito, para que, sob a aparência de algum merecimento, obra ou vantagem, não corrompamos nossa mente e coração e não nos afastemos do Senhor. Essa palavra é muito bonita, muito forte. Diante das tentações, jamais consentirem afastar do Senhor. Mas isso não é vontade nossa,
Isso é graça. É pedir a graça para que estejamos diante das exigências do Evangelho, do seguimento de Jesus. Mas na santa caridade que é Deus, rogo a todos os irmãos, aos ministros e aos demais, que, removido todo impedimento e deixados para trás todo cuidado e solicitude, façam do melhor modo possível para servir, amar, honrar, adorar o Senhor Deus com o coração limpo e a mente pura. Pois é isso que Ele procura acima de todas as coisas. E façamos sempre ali uma habitação, uma mansão. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Desculpa, João, capítulo 14, versículo 23. Façamos ali uma mansão. A casa do Pai tem muitas moradas. Para Ele, que é o Senhor, Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, que diz: orando, pois, sempre vigiai, para que sejamos considerados dignos de evitar todos os males que hão de vir e comparecer diante do Filho do Homem. E quando vos pusestes em oração, dizei: Pai nosso que estais no céu. Adoremo-lo, adoremos o Pai, com coração puro, porque é necessário orar sempre sem desfalecer. Pois o Pai procura tais adoradores. É ver que São Francisco tem sempre em mente toda a centralidade do Evangelho, na Sagrada Escritura, no Evangelho, que dá sentido a toda a regra de convivência dos frades. O Espírito é Deus, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E a Ele recorramos como ao pastor e bispo de nossas almas. Buscar, ir atrás. A graça já nos dá essa possibilidade, mas nós também devemos fazer a nossa parte, de correr atrás dessa graça que nos foi dada, que diz: eu sou o bom pastor, eu apacento as minhas ovelhas, e por elas exponho a minha vida. Todos vós sois irmãos, e não vos chameis de Pai sobre a terra, pois um só é o vosso Pai que está nos céus. Nem vos chameis de Mestre, pois um só é vosso Mestre que está nos céus. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Sempre essa exortação, fundada sobre a Sagrada Escritura. É o sentido que nós devemos buscar como raiz e fonte para a nossa vida espiritual, para a nossa vivência comunitária, para a nossa vivência em família, sempre buscando na Sagrada Escritura. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Não estamos sós nessa caminhada. As palavras que vos disse são espírito e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guardemos, por isso, as palavras e a vida e a doutrina e o Santo Evangelho. Pois Ele se dignou pedir por nós ao Pai e manifestar-nos o seu nome, dizendo: Pai, glorifica teu nome. E clarifica o teu Filho, para que o teu Filho te clarifique. A palavra clarificar aqui vem como glorificar. Pai, manifestei teu nome aos homens que me deste. E as palavras que me destes, dei-as a eles. E eles a receberam, reconheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. O centro da nossa vida espiritual está sempre em Cristo. É Ele que nos abre ao Pai, é Ele que nos abre aos dons do Espírito, é Ele que nos faz ser igreja, é Ele que nos faz receber o dom da imortalidade, da eternidade, através do mistério da cruz e ressurreição e sua ascensão ao céu. Rogo por eles, não pelo mundo, mas por estes que me destes, porque são teus e tudo que é meu é teu. Pai Santo, conserva no teu nome os que me destes, para que sejam um como nós. Para essas coisas no mundo, para que tenham alegria em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou,
porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Essa expressão às vezes eu uso aqui na paróquia. Nós, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então não adianta a gente se apegar a todas essas coisas perecíveis, porque elas não dão sentido nem eternidade. Estar no mundo, usar das coisas que passam, mas estar sempre disposto, porque não somos do mundo, a buscar as coisas da eternidade, do reino de Deus. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo apenas por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim e sua palavra, para que sejam consumados na unidade e o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, com diligência, com amor, como me amaste. É o capítulo 17 do Evangelho de São João. Que eu lhes faça conhecido o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Uma comunhão plena, uma comunhão de vida, uma comunhão que consegue vencer a morte. Mesmo nós ainda que caminhamos neste mundo mortos pelo pecado, a partir de Cristo nós estamos vivendo essa graça, dessa comunhão com Cristo, que nos faz vencer a segunda morte. Pai, quero que os que me destes estejam também comigo, onde eu estou, para que veja a tua claridade, veja a tua glória no teu reino. Amém. Então, essa é a nossa parte. Depois nós vamos passar para uma oração de ação de graças. Praticamente nós estamos quase concluindo essa regra não bulada. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.